Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Vamos à leitura da palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, quando o título é O Verbo se fez carne. Vamos à leitura da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, a palavra do Senhor Jesus que nós lemos nessa hora é João nos dizendo aqui, num tempo vigente, presente em que ele está ensinando, admoestando ali e fazendo com que as pessoas entendessem mais acerca da palavra de Deus. João, no tempo presente, ele fala de um tempo que já se foi, ele vai verbalizando, dizendo, no princípio era. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele diz, o Verbo estava com Deus. Ou seja, está falando da palavra. Está dizendo que no princípio é antes de mim, antes de você, antes de várias criações. Ou seja, no princípio de tudo, em um tempo que já se foi. Mas não é menos importante porque o tempo se foi, porque ele estava ali dizendo para que as pessoas pudessem compreender à luz da palavra de Deus, de que nada existia antes. Ele está dizendo que nada seria feito se não fosse por ele. João, ele está dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Oh, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Nós podemos entender que quem era é porque foi. Era, na verdade, está ligada ao verbo ser. Ser está no presente. Então, João estava dizendo que naquele presente, ele está verbalizando que era, mas naqueles dias passados, para melhor assim nós entendemos a palavra de Deus, João está dizendo que naqueles dias que já se passaram, decorrente do presente em que ele está dizendo que Deus estava presente no verbo ser. Ele está dizendo que no princípio Deus estava ali, era o verbo estar, é ser, é presente. Estar é a terceira pessoa do verbo presente. Então ele está afirmando que num presente distante, agora chamado passado, aleluias, ele está dizendo que Deus estava ali e nada tinha sido feito, ou seja, no princípio de tudo. Ele está dizendo havia somente Deus ali, havia a palavra de Deus. Ele está dizendo no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Oh, glória, aleluia. Santo é o Senhor. Oh, maravilha, Deus. No princípio de tudo ali estava Deus. Estava Jesus, estava sim a sua palavra. Então Deus inicia a criação, porque nós sabemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, glória, aleluias! Não havia ainda porção seca chamada terra, havia somente águas. Não havia ali homens, não havia corações humanos para que o Senhor pudesse
repousar, para que o Espírito do Senhor estivesse em nós. Não havia. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós já podemos entender então que não é uma forma lúdica, não é, quando dizemos no princípio era o verbo, não é uma ilusão, não é algo que alguém contou, não é um conto de fadas. Está dizendo que está ligado ao verbo ser, ou seja, era o presente naquele tempo, naqueles dias. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Oh, aleluias! E nada do que foi feito seria feito se não fosse por Ele. E João, ele vai dizendo, à luz da palavra, ele vai ensinando para que as pessoas cresçam em Jesus. Tal como hoje se faz extremamente necessário que eu e você, que somos conhecedores da palavra de Deus, expresse com clareza e afirme e reafirme esta verdade diante dos homens. Porque há muitos que não creem em Jesus Cristo. Há muitos que não creem em Deus. Há muitos que não creem na Santa e Sagrada Escritura. Porque pensam que é contos de fadas. Porque pensam que é somente uma história que alguém contou e foi passando de geração em geração, e aqui está a palavra de Deus. Eles não conhecem a verdade porque estão nas trevas, não têm conhecimento com a luz. Mas Deus é a luz do mundo. Deus é a luz que resplandece nas trevas. Nós lemos no versículo 5 que a luz, ela resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Não há conhecimento, não há sabedoria para quem está nas trevas. É a verdade deles, é o que conhece. Eles não sabem essa maravilhosa verdade que eu e você conhecemos. Não conhecem essa palavra. Não sabem as coisas que Deus faz. Nunca tiveram contato com Deus. Não sabem orar, buscar o Senhor. Não se arrependem dos seus pecados que fazem. Não seguem a Deus. Não reconhecem o poderio de Deus. E essa responsabilidade foi passada para você, foi passada para mim, foi passado para a igreja do Senhor, de levar a palavra de Deus para trazer luz aos homens, para levar a salvação até a eles, através da palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra ouvida, a palavra cantada. Que seus hinos, os louvores que nós louvamos, foi entregue a nós a evangelizar os homens, pessoas que estão assentadas em sombras de morte, estão nas trevas, não conhecem a verdade de Cristo, ouvem falar às vezes até leem a Bíblia Sagrada, mas não tem sabedoria, não tem conhecimento, tem os olhos vendados. Não é apenas ler a palavra de Deus, a palavra é divinamente revelada a nós. Certa feita, um homem muito culto, um eunuco, ele lia as Escrituras. O Espírito Santo de Deus disse para Filipe aproximar dele, e Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo, e ele disse: como vou entender, como vou saber se ninguém me explicar? Então não é somente ler a palavra de Deus. Muitas pessoas religiosas têm a palavra de Deus dentro dos seus lares.
É normal chegar em uma empresa para uma entrevista e ver a Bíblia aberta em um certo lugar. Eles creem que trazem proteção para eles, mas estão cegos, não conhecem a verdade. A verdade de Deus tem que ser falada, tem que ser gritada aos quatro cantos do mundo. Temos que falar no nome do Senhor Jesus, temos que expressar essa verdade, porque, irmãos, um dia nós também estávamos em trevas e não conhecia a luz. Um dia nós também éramos ignorantes também, não conhecia a palavra de Deus e vivia como eles vivem hoje. E até rebatíamos a palavra de Deus porque não sabíamos. Como aconteceu com Saulo de Tarso. Antes do encontro com Jesus, ele, sendo religioso, ele buscava e perseguia os cristãos. Combatia a palavra de Deus porque não conhecia. Mas uma vez que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele creu. No mesmo instante já saiu dali convertido em Jesus. E foi um homem muito usado na presença de Deus, o apóstolo Paulo, porque ele foi luz para os que estavam nas trevas, porque a luz de Jesus resplandeceu nas trevas que cobria ele, e ele teve os olhos abertos. E é assim que deve acontecer com as pessoas em nosso tempo presente hoje. É da mesma forma que deve acontecer, mas temos que abrir a boca e falar. Temos que pregar a palavra de Deus. O reino de Deus é mistério, irmãos. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está aqui. Temos que levantar a bandeira do Senhor Jesus. Não bandeiras de igreja, não bandeiras da crítica, não bandeiras de procurar erros em pregadores, em procurar erros nas mensagens, não criticar, mas sim unir-se a essa causa. Porque uma certa feita, em um tempo que também já se foi, um homem justo nasceu aqui, viveu e deu a sua vida por essa causa, por amor de mim, de você, por amor da humanidade. Esse homem justo, ele passou por todo tipo de perseguição. Ele apanhou, ele foi açoitado, lançaram sorte sobre as suas vestes, lhe cuspiram no rosto, zombaram deste homem justo. Mas ele não reclamou, ele continuou fazendo a vontade do Pai Celestial. Este homem perdeu a sua vida, teve a sua vida interrompida pelos homens por causa dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Em todos os tempos aqui conjugados, ou seja, dos que já havia vindo ante eles, dos que estavam no tempo presente que ele estava, dos que viria nascer depois dele, a palavra, todos até chegar a nós, e todos que vão nascer ainda depois de nós. Este homem justo fez esse sacrifício com alegria, não reclamou de maneira nenhuma, e ainda pediu ao Pai para perdoar os nossos pecados, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, ou seja, ele sabia que estava em trevas e não podia conhecer a verdade, a luz. Deus enviou o seu Filho unigênito chamado Jesus Cristo. E esse teve a sua vida interrompida precocemente para que a minha e a sua, para que a nossa vida continuasse. Jesus Cristo tem que viver, ele merece viver em mim, viver em você, e ele vive através da sua palavra verdadeira, da palavra sem mistura, sem contaminação, a palavra genuína. Não é vontade de homens,
Não é doutrinas de igreja, é a palavra pura, porque ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E é assim para você também, para mim, é fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus nos enviou dizendo: ide e pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê estará condenado. Mas essa condenação também cabe a mim e a você, se nós fecharmos a nossa boca, tendo conhecimento dessa tão grande verdade, e não anunciar esse evangelho santo que Jesus Cristo nos ensinou. Também haverá condenação para mim e para você, se não obedecermos à vontade do Senhor Jesus. Porque Ele venceu todas as coisas por mim e por nós. Como pode a minha vida, a sua vida, ser mais importante do que a vida de Jesus? Não seria prepotência demais pensarmos assim? Que nós temos direito à liberdade neste mundo, que nós temos direito a viver a nosso bel prazer, a gozar da felicidade e de todas as coisas que existem nesse mundo que são feitas para a carne. Não seria uma altivez de espírito tão grande? Não seria um levante contra o nosso Criador, contra o nosso Deus Todo-Poderoso? Sim! É um pecado horrível e terrível, irmãos. Jesus, ele não quis viver a vida aqui como um homem comum, não. Jesus não veio fazer a sua própria vontade, não. Jesus não quis desfrutar dos prazeres da carne, não. Jesus veio fazer a vontade do Pai Celestial. É para mim e você também fazer a vontade de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sim, irmãos, Jesus, ele está querendo viver através de mim e você, através da sua santa e preciosa palavra. Não importa se sabemos muito, se sabemos pouco, mas o que sabemos temos que passar adiante, porque a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem fale? Como ouvirão se não estivermos dispostos a obedecer à voz de Jesus, o ide do Senhor para nós? Temos que explicar a palavra de Deus para que o povo entenda que não é a religião que salva, não é a igreja, as congregações chamadas denominações, não são elas quem salva, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Ele é o que está conjugado no verbo era, no passado, mas está ligado ao verbo ser, que é o verbo presente, é o tempo em que nós estamos vivendo agora, é o nosso presente, que daqui a alguns anos nós também já vamos estar no passado, mas a sua palavra, ela vai estar no presente em todo o tempo, porque nada do que existe hoje existiria se não fosse Ele que tivesse feito. Ele fez no passado e se está no presente, e Ele também está aqui no presente, e esta é a sua verdade, esta é a sua palavra, e vai estar lá no futuro também. Jesus Cristo de Nazaré, o justo, Ele está ouvindo a nossa voz, Ele está vendo as nossas necessidades, Ele está suprindo a cada dia, mas isso tem um propósito, é para glorificar o nome do seu Pai, é para glorificar Deus que está no céu, e da mesma forma Deus quer que nós obedecemos à vontade de Jesus e o honremos a Ele aqui, como Jesus honrou o seu Pai. Nós devemos honrar o Senhor Jesus em todo momento. Irmãos e irmãs amadas que estão ouvindo essa palavra agora, não despreze essa palavra, porque Deus está falando neste momento. Ei, cantarabás, levante agora, se disponha a pregar o Evangelho de Cristo.
Se disponha a ensinar em tempo e fora de tempo, porque Jesus breve virá e Ele vai requerer de mim, de você, o que é que temos feito para Ele. Deus tem prazer em nossas vidas aqui, irmãos, quando nós estamos enquadrados dentro das Escrituras Santas, quando estamos pregando, fazendo a sua vontade. Nós não somos marionetes, não. Não estamos forçados a nada, mas é por amor. Por amor às almas que o Senhor Jesus ainda há de salvar, por amor daquelas que ainda, ou seja, que já são salvas, mas estão estacionadas. É por amor, irmãos, como o Senhor Deus Todo-Poderoso, por amor de nós, enviou Jesus. E Ele não negou de maneira nenhuma. Ele fez a vontade do Pai. Assim também nós, irmãos, temos que nos levantar e propor e pregar o Evangelho do Senhor por amor das almas que estão perdidas. Todos os dias, centenas de milhares de almas descem ao inferno sem conhecer a salvação, sem conhecer a Jesus. Descem em trevas porque não conhecem a luz. Porque a luz não resplandeceu neles, e se não tem luz, então não há vida neles. A vida dos homens aqui, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, no versículo 4, quando fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, está falando não de olhar, não de ver, está falando de enxergar, compreender, está falando de olhar com os olhos da fé, está falando de uma vida ampla, além de que os nossos olhos carnais possam ver, está falando da luz de Deus que resplandece na nossa alma, que ilumina todo o nosso caminho, está falando da salvação eterna de Deus para nós. E não devemos ser egoístas, não devemos achar que porque conhecemos a verdade e julgarmos que já estamos salvos hoje, porque não sabemos no dia de amanhã. Não devemos então ser egoístas, não temos que ir adiante, temos que querer afinco, com muita vontade, que outras pessoas conheçam essa verdade. Para que eles também tenham luz nas suas vidas e sejam salvos pelo Senhor Jesus, tal como nós hoje estamos na luz, para que eles também venham para a luz, deixando essas trevas que não conhecem, não conseguem compreender a luz, porque a luz é coberta de amor, a luz, ela vem resplandecer, nada que é errado, nada que foi feito com segundas intenções permanece escondida quando a luz acende. A luz ilumina todas as coisas. E se somos também luz, irmãos, devemos ir adiante para que outro nos veja no caminho da verdade e também anseie, deseje essa tão grande salvação que Jesus Cristo trouxe para mim e para você. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.